Bem-vindos ao podcast com amor e afeto, a escola online que te leva em uma viagem transformadora pelo universo do bem-estar, espiritualidade e autoconhecimento. Aqui, desvendamos os mistérios da Kabbalah, mergulhamos nas profundezas do Tantra e abraçamos a sabedoria do Yoga. Tudo isso enquanto descobrimos o poder da alimentação consciente para nutrir o corpo, mente e alma. Este é o espaço para quem busca inspiração, conexão e ferramentas práticas para uma vida mais plena e autêntica. Com histórias reais, dicas valiosas e um toque de magia, vamos juntos explorar novos horizontes do amor e do afeto. Eu sou a Paola Yaeli, sua anfitriã nessa jornada de descobertas. Então aumente o som, sintonize sua energia e se prepare para ser inspirado. Oi, meus amores! Hoje eu quero que você se permita sentar comigo, respirar, entrar num espaço que não é só mental, não é só espiritual, mas é também corporal. Corpo, volta para o corpo. Porque o céu, o corpo e a mente, a alma estão pedindo integração. Pelo que eu estou entendendo, pelos meus estudos de astrologia cabalística, mais outras frentes de autoconhecimento, nesse momento o Sol e a Lua se encontram em signo de terra, e isso é raro, precioso, é um presente, porque desde o último eclipse todos nós fomos atravessados por ondas de energia que parece ter desmontado tudo. Eu mesma me senti assim, eu tenho certeza que você também se sentiu assim. E eu costumo brincar com os meus mentorados, né? É como se a gente tivesse que só deitar no chão e pedir: terra, me segura, me sustenta. E eu fiz isso passeando com o Sky, indo para o mato, indo para a praça. Coloquei o pé na terra, coloquei o pé na grama e pedi: me ancora, me traz de volta, porque o que está acontecendo no céu também acontece com a gente, dentro de nós, né? Quando, pelo que eu entendo, pelo que eu aprendo, quando Saturno retrocede para Peixes, ele traz de volta aqueles fantasmas que ainda não foram dissolvidos. Então, velhas histórias, memórias, emoções e seguranças, e o eclipse recentemente também funcionou com esse gatilho, que é natural, né? Na verdade, na minha opinião, a astrologia ela contribui para esse movimento que o universo quer que a gente faça. E daí, quando muda as energias através de signos, é aí que a gente começa a sentir isso no corpo, na Terra, né? Então, acompanhando até a experiência dos meus alunos durante as práticas de yoga, durante as mentorias, esse foi um período, está sendo um período de términos, de começos, de encerramentos, de renascimentos, tem sido desconfortável, e é nesse instante que a gente tem que focar no grounding, no aterramento, pé no chão, pé na terra. Falei muito também de escalda-pés para os meus alunos essa semana. E isso ajuda muito a como atravessar esse caos externo sem perder a inteireza do mundo interno. E esse é o tema dessa semana, esse é o tema que eu quero trazer para vocês. Eu não sou astróloga, vocês sabem disso, sou estudante de cabala, sou terapeuta integrativa, terapeuta tântrica, sou professora de yoga, junto tudo isso, né, o autoconhecimento para que o ser humano consiga se ver de uma forma integral, né, corpo, mente e espírito. E, e a gente está vendo muito nesse momento, pelo menos é o que chegou no meu campo que eu vejo, muitas pessoas nas dores da comparação, da solidão, das expectativas, principalmente quem está muito focado em rede social, como que muita gente questionando, né? Será que estou no caminho certo? Será que estou fazendo o suficiente? Será que eu vou perder algo que eu conquistei? E esses questionamentos não são fraqueza, gente, eles são portais. Prestem atenção que os seres humanos, né, nós somos seres humanos que a gente está vivendo no nosso processo de correção de alma, que é o nosso tikkun. E que cada padrão que aparece é, na verdade, um chamado para o seu próximo nível. A gente está no fim do ano cabalístico.
Então, a partir do dia 22, 23 de setembro, começa esse renascimento, né? A escritura do livro da vida, o ano novo cabalístico, uma renovação da nossa energia de alma. Então, cada padrão que aparece nesse momento está te chamando para um próximo nível. Muitos dos meus alunos chegam até mim nesse ponto, querem transformação rápida, querem resultado em 3 meses, mas eu sempre falo, nada verdadeiro se constrói em pouco tempo. É necessário atravessar 6 meses, 12 meses para que a alma realmente se reeduque. E eu, como mentora de bem-estar, autoconhecimento e espiritualidade, estou aqui para guiar vocês, não por projeção, não pelo que eu acho que a pessoa deveria viver, mas pelo desenho único dela, que é o seu desenho, o seu Human Design, seu desenho humano, sua astrologia, o seu Ticum. Cada pessoa tem seu código. E é por esse código que eu ensino a pessoa a se guiar, né? Eu estou ali como facilitadora. Então, por a minha aura ser de impacto, né, que é manifestação, aura manifestadora, meu aprendizado também foi entender que eu não vivo para viver para agradar, para comparar, para projetar, né? Eu preciso informar, preciso iniciar, preciso movimentar a energia, esse é o meu papel. E quando eu compreendi isso, eu parei, por exemplo, de me punir por não ser constante como uma geradora, por não ter energia inesgotável como um gerador manifestante tem, por exemplo. Eu preciso de mais tempo de descanso, mais tempo de solitude. Então, quando eu olho para os meus alunos, eu vejo que uns são geradores, precisam responder, outros são manifestadores que precisam confiar na própria intuição, outros são projetores que precisam esperar o convite, e que cada um sofre por tentar viver a vida do outro, tentando se encaixar numa lógica que não é a própria lógica. E é aqui que a Cabala conversa com o Human Design, porque a Cabala diz pra gente que cada alma veio com uma própria correção, não é um defeito de fábrica que não é defeito, né? Que é um portal. E quando você entende o seu portal, você para de projetar no outro. Você para de se comparar. Você começa a viver a sua própria perfeição em processo. Mas como isso parece na prática? Então, por exemplo, tem um aluno que é músico, que tem muito talento, mas ele se compara o tempo todo com outras pessoas. Isso faz o quê? Que a pessoa se trave. Então, parece uma aluna minha que é terapeuta, tem muitos terapeutas que me procuram, tem medo às vezes de delegar, de soltar, porque se esgota, né? E acaba se esgotando por conta desse controle. Então, quando aparece pessoas no campo, ao invés de só se influenciar de uma forma positiva, começa a copiar o trabalho de uma outra pessoa, e daí a pessoa vê sendo copiado e fala, eu quero abandonar, não quero mais fazer. O que que a espiritualidade mostra é o quê? Que tudo isso é só espaço, movimento, tentando te prender da sua quando você fica nessas picuinhas, entendeu? É tentando te prender para expandir. Quando você entende o porquê que está vindo esse incômodo, o que, que você tem que melhorar dentro de você para você não se abater com esse tipo de situação, você expande muito. Entende? Espaço. Isso é uma coisa que meu professor falou muito essa semana. Esse mês é um mês para a gente reduzir os espaços. Então, quando você sente inveja, quando você julga, quando você deseja que alguém não tenha sucesso para que você se sinta seguro, tudo isso é criar separação, você está no ego. E esse momento, esse mês, muitas questões vão chegar, não necessariamente para você ir tirar satisfação com o outro, às vezes é só para você criar essa junção, diminuir esses espaços que você criou o ano todo. Eu encontrei pessoas esse mês de Lu que eu não via há anos. E passei por situações de xizinhos, de situações pequenininhas que eu consegui meio que dar conta durante o ano. Ah, não, aqui, e não encarei, e daí veio gigante na minha cara para eu encarar qual era a minha sombra ali, o que, que eu tinha que entender em mim, por que, que eu estava ressonando com aquela situação.
que eu tinha que mudar em mim. Então, várias coisas vieram esse mês. Várias revelações internas de entender aonde que eu tenho que mudar em mim, senão vai continuar voltando. Então, quando você agita, faz mil coisas, tentando se provar, tentando preencher equação, que só pode ser preenchido com presença, você foge da inteireza. Então, é um mês para a gente pausar, respirar, retornar. Então, é trazer na prática toda essa clareza que eu falo para vocês nas aulas, que eu falo para vocês no podcast, que eu falo em mentoria. Usar e colocar na prática as ferramentas da Cabala, usar essa precisão que o Human Design tem, a disciplina que o Yoga te ensina, as ferramentas de Health Coaching, né, que traz você para o corpo de uma forma integrativa, né, com uma alimentação correta, forte, que fortalece o seu corpo para sustentar esse espírito. Uma coisa que uma aluna minha fala, né, ela vai nas minhas aulas e ela é muito focada no xamanismo. E ela fala, a importância da sua aula ser forte é que você está fortalecendo o corpo dos seus alunos para eles sustentarem a sutileza, o espírito que está vindo à tona. Porque se você não tem um corpo forte, é difícil sustentar. Daí você vai para aquele lugar de se anestesiar. Como que eu consigo me anestesiar para não sentir o que a espiritualidade está fluindo dentro de mim, está trazendo dentro de mim? Então não adianta só falar de alma se o corpo não está forte, se o corpo está sem energia. Não adianta falar só de propósito se você não está dormindo, se você não come bem, se você não respira. Não adianta só falar de espiritualidade se você passa horas no celular se comparando. Então, o meu trabalho com vocês é ensinar como ter uma rotina de acordar cedo, ou se você, na sua mecânica não é acordar cedo, é acordar no outro horário, mas você tem tempo de qualidade de sono. Ter uma higiene digital, por exemplo, cuidar da alimentação de acordo com o seu design, com o seu desenho. Encontrar prática de respiração, oração, meditação. E aí sim, quando o corpo, a mente e a alma se alinham, o céu vira ferramenta, não vira um fardo. Então, foca nisso. Foca em trazer para o corpo, trazer tudo isso que você aprendeu agora, trazer o seu corpo, acordar o seu corpo de dentro para fora, com várias ferramentas, ferramentas tântricas, ferramentas de grounding, de yoga, de respiração, e se conectar com a energia do Criador, né? Trazer orações, Criador, me ajuda a transcender tempo, espaço, movimento. Perdoar, abrir espaço para que você consiga complementar, como que se diz? Compartilhar, deixar tudo juntinho, assim, deixar compacto, deixar bem compacto, sabe? Esses espaços que você abriu entre pessoas para você fluir, para você expandir, não tem a ver com o outro, tem a ver com a sua expansão. Superando o medo do futuro, a culpa do passado, remover julgamento, comparação, essas distâncias que você mesma cria. É tirar, como diz a minha amiga nesse fim de semana do aniversário dela, tirar os véus que separa, né? É tirar os véus que separa, unir um pouco mais. E como que a gente consegue também fazer isso saindo um pouco da internet, né? Das redes sociais. Tem uma coisa que ninguém ensina a você, ninguém fala, que é a higiene digital como prática espiritual. Porque os algoritmos, eles se alimentam de medo, de raiva, de desorientação. É isso que viraliza. E se você deixar o seu sistema nervoso ao acaso, abrindo o celular sem consciência, você se afoga nisso. É muito importante se regular antes de abrir o celular. Respirar algumas vezes. É muito importante você declarar a sua intenção. Por que você abre o celular? Minha amiga falou essa semana que ela desconectou, ela tirou o Instagram dela do celular
E ela falou que era incrível ver que, de modo automático, ela ia lá no celular, e quando ela abria o celular, a primeira coisa que ela fazia era ir lá no ícone da rede social, que ela deletou. Ela não deletou a conta, ela deletou o aplicativo no celular para não ficar usando muito, desinstalou. E toda vez o dedo ia lá. Então, assim, é piloto automático. Você está abrindo para quê o celular? Para você se informar. Para que você está indo na rede social? Você está indo para se informar? Você está indo para se inspirar? Você está indo para se distrair? E que tipo de distração você busca? Que tipo de inspiração você busca? Para mim, a inspiração ela vem do offline, de dentro para fora. Essa é a inspiração mais bonita que tem. Porque se você fica se inspirando o tempo todo no que está na internet, vira cópia, fica tudo igual, né? E ainda mais agora com inteligência artificial, fica ainda mais mecânico. Outra coisa, coloque o limite de tempo nas suas redes sociais, porque as redes elas não são feitas para te prender, elas não deveriam te prender. Quanto de tempo você usa a rede social? Mais ou menos. Por quanto tempo que você fica no dia? O meu, eu acho que é 1 hora que tá lá por dia. 1 hora por dia. Deu 1 hora por dia, não uso mais. Obviamente que às vezes eu ponho aquele 15 minutos a mais. Sai, deixa eu fazer isso. Depende muito do meu dia, mas tô tentando reduzir cada vez mais. Eu acabo usando como ferramenta de trabalho. Ou às vezes os primeiros vídeos que me aparecem são vídeos que me fazem rir e eu acabo compartilhando com alunas, amigas, para rir um pouco, levar um pouco de alegria. Então, se regular antes de abrir o celular, declarar sua intenção, colocar um limite de tempo, isso é autocuidado. Isso é espiritualidade, é proteger a sua alma, seu corpo e a sua mente. E uma das coisas que foi mais falado nos estudos da energia dessa semana cabalística, eu vou falar um pouco. Uma coisa que é interessante você pensar é se você está procurando cura, se você está procurando amor, se você está procurando clareza, se você está procurando simplesmente acelerar a sua vida, você quer experimentar milagres, tudo se resume em algumas categorias. E algumas pessoas conseguem master, como diz, consegue tipo lidar muito bem, consegue ativar, né, aprovar essa. Gente, hoje tá ó para conversar com vocês. Semana foi intensa, mas eu queria muito conversar com vocês, falar. Faz tempo que eu não falo. Algumas pessoas conseguem ser fortes em algumas categorias, as outras fracas em outras categorias. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, que é o que eu falei no início, sobre o tempo, espaço e o movimento. Tudo no mundo que é governado pela força oponente, que é aquele lado negativo, é governado pelo tempo, pelo espaço, pelo movimento. Porque antes da criação do mundo físico, tudo que havia era a luz e o recipiente. Não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha movimento. Então, quando é dito na Cabala que quando as almas elas pedem escuridão, elas pediram um espaço para ser como a luz, para ser como o Criador, nesse espaço. Essa escuridão era o tempo, era o espaço, era o movimento. Então, quando o nosso mundo físico foi criado, quando aconteceu o Big Bang, que é o que a Cabala fala muito, as almas também elas se despedaçaram e vieram a este mundo recebendo um tempo quando não havia tempo. O que significa que agora a gente percebe futuro e passado. Vemos o tempo todo uma linha em vez de um movimento. Acho que a ciência também explica, né, que não existe passado e não existe futuro. O tempo, na verdade, ela colapsa nesse único momento do aqui e agora. Então, quando a gente está se preocupando com o futuro, a gente se sente triste, culpado, ocioso com o passado, a sua energia vai abandonando o momento presente. Então, a sua alma ela vai se fragmentando, né? Porque ela está onde a sua atenção está indo. E é engraçado que um professor de cabala até gravou um story hoje falando sobre por que a Sara, né? A matriarca Sara, ela tinha uma aparência de tão jovem, porque ela não tinha preocupação.
ela voltava para o momento presente. E isso faz com que a pessoa se rejuvenesça. Se você vê pessoas que não ficam presas em negatividade, em densidade, a pessoa consegue focar só no momento presente, a pessoa não envelhece tão rápido. Quando a pessoa é muito sofrida de muita preocupação, a pessoa vai envelhecendo mais rápido. Presta atenção nisso. Não é só comer bonitinho, não é só comer orgânico, não. É a questão emocional, como é que você está levando isso? Se você vive estressado, você começa a ter uma aparência envelhecida. E daí vai lá, ai, vou pôr um monte de botox na cara. Filho, se você continua estressado do jeito que você tá, sabe, levando uma vida com tanta preocupação, BO, desafio, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. Obviamente que alguns mais, outros menos, mas é a forma como você lida com os desafios que muda essa preocupação. Toda preocupação te afasta a sua alma do momento atual. Então, vai te levando para esse lugar de futuro e passado. Então, quando o desafio acontece, você sente essa falta, você está sentindo o quê? Você está sentindo essas três categorias, do tempo, espaço e movimento. Se você se concentrar no momento presente, as coisas fluem de uma outra forma. Quando você aprende a colocar no seu dia a dia a ação de pausar, quando você diz pausa, não deixa eu pausar aqui, isso aqui é uma bênção, pausa, que bênção que está escondida aqui. Você está tirando um tempo agora para não fazer nada, essa pausa, ela tira você dessa gratificação instantânea. Ela tira você desse modo reativo. Ela te leva para um estado proativo. Você dá um espaço para que você sinta uma inspiração para entender como que o seu instinto, como a sua intuição, como que a sua força divina dentro de você vai te guiar para você lidar da melhor forma. Entende? Então, o que eu tenho que aprender com aquelas pessoas que estão trazendo esse gatilho para mim? Você tem que saber o tempo todo com quem você vai namorar, quando que o dinheiro vai chegar, quando que você vai engravidar, quando que você vai resolver aquele problema. Tudo isso vai te levando para esse estado de reatividade, entende? Então, mais do que nunca, a pausa nesse momento, se você, ainda mais agora que a gente está no momento de tanta mudança, de tanta reatividade acontecendo no mundo, a pausa ela remove o tempo. A pausa, ela te traz para esse momento presente, para você até ancorar a sua energia. Talvez nesse momento para você as coisas estejam muito boas. Talvez você esteja no momento que seu relacionamento está bom, que você tem filhos incríveis, que o seu trabalho está indo muito bem, sua carreira está indo muito bem, mas você continua preocupado se alguém pode tirar algo de você. E preocupado em perder alguém, sabe? Preocupado em perder um trabalho, perder uma reputação. E isso tudo vai te levando, ao invés de, quando você fica preocupado, né? Você fica preocupado com o futuro. Geralmente essas pessoas que ficam mais preocupadas são aquelas que têm algo a perder. Você está chamando tudo que você mais teme, às vezes pode acontecer porque você está vibrando muito naquilo, você está levando a sua energia para aquilo. Entende? As pessoas que têm tanta agora, tanta abundância, alegria, foca nesse momento presente, elas conseguem se blindar de perder as bênçãos. E aquela que tem muito medo de perder as coisas, elas se sabotam e afastam essas bênçãos e às vezes acaba nunca recebendo por tanto medo que tem. Medo que alguém passe pela morte ou que experimente a morte, sei lá. Daí acaba não querendo, sei lá, tem medo de perder uma criança, daí não quer ter filho. Ou tem medo da morte do animal, que daí minha mãe que perdeu um cachorro, ai, não quero mais ter cachorro porque, ai, não, depois morre a gente fica sofrendo. Ou seja, esse medo, ele sabota inconscientemente, sabe? Ou te afasta de ter aquilo que tanto você quer por conta do medo que você tem. Então, traga todas essas reflexões essa semana, sabe?
Percebe aonde que você se encaixa em tudo isso que eu falei? Onde que está a sua correção de alma? Será que é não ter medo da perda? Você, na verdade, quando você tem medo da perda, você ansia pela perda. A perda não é algo negativo. A perda é uma coisa maravilhosa. A perda ela é uma bênção. Ela é apenas uma elevação de quem você é. Você está abrindo espaço para ir para o seu próximo nível. Então, parece que você tem menos, mas você está apenas indo para o nível ainda mais alto. Você tá indo para o nível mais baixo do seu próximo nível, porque tudo você começa de baixo e você cresce. Então, você muda de categoria, você muda de nível, você tem que começar de baixo. E eu sei que é difícil isso na prática, tá? Porque eu já passei por isso e eu sei que é difícil. Mas a gente está no momento de crescimento, gente. É hora da gente focar na nossa elevação. Principalmente nessas últimas semanas, que a gente está no fim do ano cabalístico. Então, tudo que estiver saindo, tudo que estiver indo, que dá uma impressão de perda nesse momento, traga para você esse foco que não, eu estou iniciando um novo ciclo. Para iniciar esse novo ciclo é de baixo mesmo. Entende? Para que você consiga fortalecer a sua consciência. E isso acontece igual a atividade física. Dói pra caramba a musculação, mas a gente está indo lá, a gente está fazendo, certo? Traga isso para você. Se, se você não tem o amor da sua vida nesse momento, provavelmente é porque tem um espaço entre você e ele. Às vezes a pessoa está do outro lado do mundo agora, não está do seu lado. Por quê? Porque você acredita no espaço. Você não está injetando certeza, você está injetando espaço para sua própria vida. Como que aparece isso? A desunião. Fica aqui, fica criticando o relacionamento ali, fica falando que homem é, ai, todo homem não presta, todo homem isso, todo homem aquilo. Você vai abrindo espaço entre você. Quando você abre espaço na sua casa, com seu pai, com sua mãe, com um amigo antigo, quando você fica guardando rancor, quando você fica lamentando ainda sobre alguém que te traiu, te machucou, você está criando um espaço a partir deles para manifestar as coisas que você quer. Então, não é que você tem que entender, não nada justifica o que a outra pessoa fez, mas é importante você entender que quando você libera esse espaço, você cria esse campo de união, você vai fragmentando para que você consiga manifestar o que você quer. Então, mesmo que alguém te machuque e você não tenha perdoado, esteja lá se torturando, sei lá, quando você fala mal de alguém, você vai criando espaço. Tudo isso, falar mal, é criar espaço. E eu sei, gente, que é muito difícil, principalmente quando a gente está num ambiente que todo mundo fala de todo mundo. E é muito incrível, porque para quem tem coragem, essa minha aluna xamanista chegou e falou: eu falo, quando eu tô ouvindo no grupinho um monte de gente ainda mais espiritualizada criticando, falando algo, fala assim: vamos parar de falar? Porque se continuar falando, eu vou sair daqui. É difícil fazer isso, mas toda vez que você está julgando alguém, você cria um espaço. E quanto espaço você está tendo na sua vida nesse momento? Porque essa semana a gente está sendo testado para remover os espaços. As pessoas vão chatear a gente. As pessoas vão se voltar contra a gente. As pessoas vão fazer você se sentir como se você não fosse importante. E em troca você vai criando espaço. Ah, não vou mais falar com elas. Ah, eu vou me vingar delas. Ah, eu entendo, porque eu também estou no processo, assim como você. Então, se você se eleva acima desse espaço, você entra no reino de milagres, onde a sua vida agora começa a fluir, vai vindo de um lugar generoso, de um lugar construtivo. As pessoas é, as pessoas vão tendo também mais compaixão com você, porque você também está tentando ter compaixão com outras pessoas, entende? Não tem que tentar ensinar uma lição de moral, é assim, é assado, não. Mas é importante estabelecer limites, não porque você está magoado, mas é porque você não quer machucar, né? Você quer criar, se preservar. Então, às vezes, ficar mais sozinho nesse momento que está todo mundo reativo, te ajuda a se preservar um pouco. Porque às vezes, quando você está no calor da emoção, você acaba falando, você acaba ferindo, você acaba machucando. Então, tente nesses dias amar as pessoas.
importante estabelecer limites, mas ainda assim amar as pessoas. Tá todo mundo tentando se dar bem, todo mundo tentando ser feliz, mesmo da forma mais absurda que pareça. Use esse momento para, se você vê que uma pessoa se tornou bem-sucedida antes de você, deseje o bem para essa pessoa. Se uma pessoa se casou antes de você, fique realmente feliz por essa pessoa. Se alguém teve filhos antes de você, fique feliz por essa pessoa. Quando você traz essa alegria, essa compaixão, ao invés de ficar enviando mal olhado para as pessoas, por que a pessoa conseguiu antes de mim? Por que ele, não eu? Isso tudo vai criando espaço. Então, traga isso, principalmente amanhã é sábado, Shabat, né? Shabat é o dia do descanso, onde a gente se sente completo. Eu tô tão completo, tô na minha completude de ser quem eu sou, é quando a gente só trabalha a alma, que eu não preciso fazer nada, eu não preciso ir no supermercado, eu tenho tudo, já me organizei. Eu não preciso trabalhar, porque é o dia do meu descanso, é o dia que eu me sinto completa, inteiro, que eu não preciso trabalhar. Você dá um reset no seu corpo. Isso que é o Shabat, né? Se desintoxicar de rede social, de networking, de descobrir mais, de mais movimento. Não preciso de mais movimento, porque eu me sinto completo, porque eu me sinto à luz, porque eu quero sentir a luz aqui por todo o meu corpo. Isso é essa pausa que a gente faz no sábado, sagrada. Se você consegue ir para esse lado de completude, se sentir inteiro por dentro, você tem tudo. Lembra, eu não quero mais, eu quero tudo, eu tenho tudo. É assim que a gente supera as nossas emoções, quando a gente se sente completo pelo que a gente tem, pelo que a gente é. Então peça nas suas orações que a força divina te dê força para você se elevar acima da 3D, para você se elevar acima desse tempo, espaço e emoção que você cria, para superar essa necessidade de querer conhecer, saber tudo do futuro, superar os sentimentos de culpa, de vergonha, insegurança do passado, para superar as mágoas que você sente, as distâncias que você cria, os espaços que você cria com as pessoas, superar o sentimento de falta, de carência, do que você não tem, para você não ter que ficar o tempo todo tentando se provar, né? Para você não ter que provar nada para ninguém e nem esperar a validação de ninguém. Traga tudo isso para vocês essa semana. Agradecer mais, ter mais gratidão por tudo que você tem na sua vida, pela vida maravilhosa que você tem mesmo com dificuldades, como que você honra a sua vida nesse momento. E é isso por hoje. Se esse episódio tocou seu coração, te convido a dar um próximo passo comigo, agendar uma consultoria individual, mergulhar mais profundo no autoconhecimento, aprender um pouco mais de Human Design, aprender um pouco mais sobre a sua correção de alma, seguir comigo esse caminho de autoconhecimento, aprendendo a comer de uma forma equilibrada, sem julgamento também, aplicar o seu quem você é, né, na astrologia, no Human Design, na Cabala, adicionar isso, colocar isso em prática na sua rotina, no seu propósito. Também tem a minha comunidade gratuita do WhatsApp, onde eu compartilho quase todos os dias aprendizados, reflexões práticas para nutrir a sua alma, o seu corpo. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse episódio com alguém que esteja precisando ouvir essas palavras hoje, porque juntos a gente espalha muito mais luz, muito mais consciência e mais amor. E a gente se encontra na próxima conversa, no próximo episódio. Um super beijo, gratidão sempre.